Bem-vindos ao Parlamento. No programa de hoje vamos falar de apoios aos bombeiros. Na passada semana, em plenário, estiveram em discussão dois projetos. Um do PAN, que pretendia a criação de um estatuto profissional do bombeiro, e outro do Governo com apoios à reforma e ao voluntariado. A proposta do Governo acabou por ser aprovada, a do PAN foi rejeitada. Para analisarmos estes dois projetos, são convidados do programa a deputada Olivéria Santos. Senhora deputada, senhores deputados, muito boa noite, muito obrigado por aqui estarem. Deputada Olivéria, que avaliação é que faz destas duas propostas que estamos aqui a analisar? Olá, Roberto, muito boa noite. Muito boa noite também aqui aos meus colegas de painel e a todos os telespectadores que nos ouvem a partir da RTP Açores. Nós, de facto, desde a primeira hora que defendamos o que é melhor para os bombeiros. Sabemos e sentimos que temos que tratar melhor os nossos bombeiros, e foi neste sentido que nos associamos à proposta do PAN pela criação do Estatuto do Bombeiro dos Açores, até porque estamos à espera há 3 anos da promessa do Governo em criar um estatuto para o bombeiro, e esse estatuto ainda não chegou. Portanto, se o Governo não fez o seu trabalho, se houve um deputado que o fez, nós analisamos a proposta, conversamos com a proposta, que era ambiciosa, claro que era, mas tudo o que seja em prol e em benefício dos bombeiros, nós estamos aqui para ajudar e para dignificar e valorizar os bombeiros dos Açores, sejam assalariados, sejam voluntários. Todos os bombeiros dos Açores têm que ser enaltecidos e o seu valor tem que ser reconhecido. Eles estão numa missão que é pela defesa de todos os açorianos. Quando acontece alguma intempérie, algum problema, são os bombeiros os primeiros da linha da frente. E eles saem sem olhar a ninguém, sem olhar a si, sem olhar as suas famílias, e são os primeiros a ir defender o povo açoriano e que estão na proteção civil. Portanto, a proposta do PAN nós aprovamos e tivemos pena que o Estatuto, de facto, não tivesse passado, porque seria muito benéfica para os bombeiros dos Açores. Por outro lado, tivemos a proposta do Governo e o nosso discurso mantém-se. Tudo o que seja a favor dos bombeiros, o Chega irá aprovar. E foi o que fizemos também com a proposta do Governo Regional. Uma proposta ao nível social, que em muito vem ajudar também os bombeiros da região. Agora, o que defendemos e continuamos a defender é que esta proposta do Governo não pode ficar por aqui. Não se pense que por se dar agora uns apoios aos bombeiros que o resto fica para trás. Não, os bombeiros precisam de muito mais. Isto há uma oferta, é um bocadinho de qualquer coisa. Os bombeiros precisam de muito mais. Os bombeiros precisam de viaturas. Os bombeiros precisam de ver a sua carreira valorizada. Os bombeiros precisam do estatuto. Os bombeiros precisam de equipamentos de proteção individual. São muitas e diárias as queixas dos bombeiros. O Chega tem acompanhado essas queixas, essas reivindicações, tem-se reunido com bastantes corporações de bombeiros, tem falado com vários presidentes e tem falado com muitos bombeiros, portanto, e há muitas reivindicações. Os bombeiros não podem andar continuamente de mão estendida. Aliás, nesse aspecto, o Chega até defende, e também já o disse publicamente, até defende que os bombeiros deveriam ser integrados no próprio Serviço de Proteção Civil. Haver uma equipa profissionalizada de bombeiros com o Estado a arcar com essa despesa, a ser o responsável, porque cabe ao Estado a proteção civil. E por aí teríamos a garantia de que os bombeiros estariam a ver os seus direitos defendidos. Isto não quer dizer que deixaria de haver bombeiros voluntários. Não há problema nenhum em coexistirem os dois. Os bombeiros profissionais, os bombeiros voluntários, que estão a defender a sua missão e que vão por ali em plena abnegação. Os bombeiros, fala-se numa atividade, mas para mim é uma atividade nobre, mas mais do que uma atividade, eu encaro os bombeiros como uma missão. Eu não acredito que um bombeiro que vá para esta profissão apenas como alguém vai para professor ou vai para médico. Eu acho que um bombeiro vai porque entende que é uma missão, porque quer ajudar, quer proteger as pessoas. E é neste sentido que nós defendemos que
Sim, os bombeiros têm que ser olhados, os bombeiros merecem o nosso respeito e precisam de ser mais dignificados e respeitados, e não têm sido até o momento. O envolvimento das câmaras municipais, dos municípios na questão da proteção civil e dos bombeiros. As câmaras municipais normalmente queixam-se, e é recorrente, de que já têm pouco dinheiro e atirar para cima das câmaras municipais, mas esta responsabilidade, quando até algumas já fazem este papel de comprar viaturas para as próprias associações, qual é a posição do Chega? Concorda com o envolvimento dos municípios nesta questão da proteção civil? Portanto, como bem sabemos e como o Roberto acabou de dizer, já há câmaras que já dão apoios às corporações das respectivas localidades. Sim, eu concordo e não vejo por que não as câmaras também não partilharem desta responsabilidade. No entanto, como disse há pouco também, acho que esta é uma responsabilidade do Estado. Daí que também acho que, e vou repetir, que os bombeiros deveriam ser integrados no Serviço de Proteção Civil. E aí estávamos a resolver vários problemas. O problema maior, o problema do financiamento das corporações de bombeiros. Por falar em financiamento, bem sabemos, está neste momento a decorrer, está em marcha já a elaboração de um projeto para o financiamento às associações de bombeiros. Vemos com muitos bons olhos, porque realmente os bombeiros têm imensos problemas, mas o maior problema é a falta de verbas, a falta de dinheiro. E eu acredito que este financiamento às associações de bombeiros do Estado vai ser uma lefada de ar fresco nessas corporações de bombeiros. Quando me pergunta sobre as câmaras municipais se envolverem também nesse aspecto e também em algum financiamento às corporações, e por que não a própria sociedade também não se envolver? O Chega entende que, está a trabalhar numa proposta que vai nesse sentido, que é de converter a taxa de audiovisual numa taxa que seja revertida para os próprios bombeiros, para os bombeiros de cada localidade. Portanto, não estamos aqui a dizer que queremos criar um novo imposto, não queremos mais impostos, porque estamos fartos de impostos. O que queremos é converter a taxa de audiovisual, primeiro diminuí-la, que ela está, creio que perto de 3 euros, diminuí-la. Vamos imaginar, e vou dar ainda um valor, porque ainda não está assegurado e assumido, uma taxa no valor de 50 cêntimos por cada morada. Isto depois seria também uma grande ajuda para os bombeiros. Acredito que a população, a sociedade, não iria ter qualquer problema em dar 50 cêntimos por mês às corporações de bombeiros. A título de exemplo, fizemos umas contas muito por alto. Por exemplo, em Ponta Delgada, os bombeiros poderiam arrecadar por mês, creio que 150 mil euros. Portanto, isto depois, ao fim de 12 meses, seria uma grande ajuda para os bombeiros e para ajudar no financiamento às corporações. Portanto, sem câmaras municipais, sim, têm que ajudar os bombeiros das suas localidades. O governo, sim, é a responsabilidade do governo. O governo devia ser o primeiro, e está a ser, e está a fazer coisas. Só que eu entendo é que precisa de fazer mais, precisa de assumir ainda mais essa responsabilidade. Sim, sobretudo, mas também 3 anos por estatuto ainda não é suficiente. Sr. Deputado, em 2021 foi aprovado na Assembleia, por unanimidade, o subsídio de risco. Também ainda não foi aplicado em 2021. Quer dizer, a gente precisa de tempo, ok, mas o tempo vai passando, mas nunca se vê, ok, eu percebo que não se faça num mês, eu percebo que não se faça em 2, eu percebo que não se faça em 3, ok, vamos por aqui 1 ano, deputado, mas 1 ano, 2 anos, 3 anos, vamos a caminho de 4, estatuto dos bombeiros, nada, subsídio de risco, nada, e depois para todos os problemas, não se faz tudo num dia, e a gente depois, daqui a dias, estamos no fim da legislatura e não se fez nada, e voltamos ao mesmo. Sr. Deputado Oliveira Santos, que resumo é que faz a este debate? E as necessidades que os bombeiros dos Açores têm? Roberto, creio que nos Açores existem perto de 900 bombeiros. E nas rondas que o Chega faz e pelas várias ilhas e pelas várias corporações, e falando também com muitos bombeiros, a gente vê bombeiros desanimados, bombeiros desmotivados. Portanto, e é preciso alterar esta condição, é preciso alterar esta situação laboral. E só melhorando as condições tanto económicas como sociais, é que conseguimos ter bombeiros mais satisfeitos e mais felizes no seu trabalho. Até porque poderemos estar a pôr aqui em causa o próprio futuro das corporações. Nesse momento já há uma diminuição do número de operacionais.
E isto é preocupante. E é preocupante por duas maneiras. Primeiro, porque os quartéis ficam com menos bombeiros e vai supercarregar os bombeiros que lá estão a trabalhar. Vão fazer mais horários, vão fazer mais trabalho e se nós, no futuro, tivermos corporações com falta de bombeiros, o próprio socorro às populações está em causa. E esta é uma situação que só se consegue alterar com bombeiros valorizados, respeitados, com uma carreira reconhecida, com bons salários, com equipamentos em condições, com viaturas. Porque não é só dar as viaturas, é preciso também pensar na manutenção dessas próprias viaturas. Portanto, tudo este contexto é que vai alterar também a situação dos bombeiros e torná-los sentirem-se mais reconhecidos pela própria população. O Chega tem estado desde a primeira hora e vai continuar a estar. Até tem uma proposta que pretende agora colocar no orçamento que vai ser debatido em novembro, uma proposta para se aumentar o valor dos equipamentos de proteção individual para as várias corporações de bombeiros dos Açores. É sabido, portanto, se as pessoas não souberem, nós andamos aqui 4 anos a gritar pelos caminhões dos bombeiros que finalmente estão a chegar. A Graciosa já foi entregue em Ponte Delgada, já foi entregue na Ribeira Grande. Portanto, continuamos à espera que estas viaturas sejam entregues a estas corporações, porque realmente o Governo cumpre, sim. Vem tarde. É bom que tenhamos essa consciência. As viaturas vieram tarde. Calma, Sr. Deputado. As viaturas vieram tarde, chegaram, mas ainda não vieram todas. Claro, isso é um processo de... Certo, mas a gente nunca disse que não. A gente está aqui e a gente reconhece. Sr. Deputado, a gente também reconhece quando as coisas são feitas. Pronto, e era isso que eu queria dizer. Para terminar, temos que... E não podemos, de maneira nenhuma, brincar com a vida dos açorianos. E não brincando com a vida dos açorianos é valorizando e dignificando efetivamente os bombeiros, porque são eles que estão aqui numa missão também de nos salvaguardar e de nos proteger. Senhora Deputada, senhores deputados, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. Hoje, no programa de hoje, analisámos 2 propostas que foram debatidas na passada semana em plenário e que tocavam diretamente nos bombeiros dos Açores. Uma proposta do PAN que acabou por ser rejeitada para a criação do Estatuto Profissional dos Bombeiros e outra do Governo que tinha, por exemplo, apoios à reforma e ao voluntariado. Já sabe que o Parlamento, na próxima sexta-feira, está de regresso neste mesmo horário. Até à continuação de uma ótima noite e de um bom fim de semana.